Seja bem-vindo à nossa primeira aula. Eu sou o professor Breno Almeida e hoje a gente vai falar sobre eletrostática. Eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso. Nesse momento a gente não está preocupado com sua movimentação. De onde é que surgiu a ideia sobre eletricidade? De onde foi que o homem criou essa imaginação ou conseguiu observar primeiramente os fenômenos elétricos? Então, esses fenômenos datam de tempos muito antigos. Lá na Grécia Antiga, com esse cara aqui chamado Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto, através de experimentos sobre eletrização, conseguiu perceber que quando ele atritava âmbar, que é uma resina fóssil, a pele de animais, ele conseguia fazer com que esse âmbar atraísse pequenos objetos, como, por exemplo, folha seca, pedaço de grama. Então, a conclusão de Tales de Mileto é que existia uma propriedade intrínseca da matéria que estava relacionada com esse fenômeno. E a essa propriedade da matéria a gente chama de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade da matéria, assim como a massa também é uma propriedade da matéria. Então, para entender isso, a gente precisa observar o modelo atômico atual. Como é que o modelo atômico ele está distribuído, ok? Então, acredito que você já tenha visto essa figurinha aqui. O nosso modelo atômico tem mais ou menos essa cara, com duas regiões bem definidas. Essa aqui, essa região azulzinha que a gente chama de eletrosfera, e essa região central, muito densa e pequenininha, chamada de núcleo. Isso aqui é o núcleo do nosso átomo e isso aqui é a nossa eletrosfera. Nessa região chamada de eletrosfera, existem partículazinhas que a gente chama de elétrons, que são essas partículas aqui. Isso aqui são os elétrons que estão na nossa eletrosfera. Então, na eletrosfera nós temos os elétrons. Nessa região mais central aqui, chamada de núcleo, a gente tem duas partículas. Uma chamada de prótons, são os nossos prótons, e as outras são os nêutrons. Então, experimentos determinaram que os elétrons e os prótons se atraem mutuamente. Então, para explicar esse fenômeno, a gente diz que esses caras aqui e esses possuem essa propriedadezinha da matéria que a gente chama de carga elétrica. E convencionou dar o nome das cargas elétricas dos prótons de cargas elétricas positivas. Então, a gente diz que os prótons têm cargas elétricas negativas e os elétrons, cargas elétricas negativas. É interessante você notar que esses nomes aqui são arbitrários. Podia ser qualquer outro nome, mas por convenção e arbitrariedade deram o nome de carga positiva e carga negativa. Professor, e os nêutrons? O que é que os nêutrons estão fazendo aí no meio? O nêutron tem carga elétrica nula. O nêutron tem carga elétrica nula. Ok? Tem um questionamento que é muito importante que você deve fazer a essa altura do campeonato. Se você observar essa região chamada de núcleo, eu tenho cargas positivas e partículas com cargas nulas. Você consegue observar que aqui no núcleo esses prótons estão se repelindo mutuamente? Então, o que é que faz com que esses prótons não sofram essa repulsão? Pessoal, no núcleo, além da força elétrica de repulsão, existe uma outra força de natureza não elétrica chamada de força nuclear forte. É a força nuclear forte que faz com que o núcleo do átomo seja coeso, fique lá grudadinho. E essa força nuclear, ela é sempre de atração. A força nuclear é sempre de atração. Então aqui no núcleo tem uma briga intensa
É a força elétrica tentando repelir esses prótons e a força nuclear grudando eles, fazendo com que o núcleo fique estável. Então, muito cuidado com isso. A força nuclear forte, que é muito mais forte do que a força elétrica, ela é responsável pela coesão. Ela é responsável pela coesão no núcleo do nosso átomo. É muito importante você notar isso. Então, depois de entendido o nosso modelo atômico, a estrutura atômica, o grande passo da física foi tentar calcular essa grandeza que a gente denominou de carga elétrica. E um cara chamado Millikan, cientista norte-americano, fez um experimento muito bonito que conseguiu determinar a carga elétrica desses carinhas. O que é que os experimentos mostram pra gente? Que o módulo da carga do próton é igual ao módulo da carga do elétron. Esses dois caras têm mesma quantidade de carga em módulo. E essa quantidade a gente denominou chamar de Ezinho, que é a nossa carga elementar, cujo experimento afirma que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que é carga elementar? Carga elementar é o módulo da carga do próton, que é igual ao módulo da carga do elétron, tá? E vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pessoal, essa carga elementar é a mínima carga possível livre na natureza. Então não existe cargas elétricas livres menores do que 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E é isso que a gente chama de carga elementar. A gente precisa entender como é que os corpos ficam eletrizados. Quando eu falei para você que Tales de Mileto atritou o âmbar, ele conseguiu fazer com que aquele cara ficasse eletrizado. São basicamente 3 processos de eletrização que a gente vai trabalhar na aula 2, ok? Eu quero que você entenda agora o que é que significa dizer que um corpo está eletrizado ou dizer que um corpo está neutro. O que é que significa um corpo eletrizado positivamente, negativamente e neutro. Eu vou te dizer um detalhe aqui que é extremamente importante e você precisa entender isso. No nosso modelo atômico aqui, apenas uma dessas partículas tem liberdade de se movimentar. E essas partículas são os elétrons. Os elétrons são as únicas partículas que conseguem sair do átomo e caminhar, por exemplo, sobre um condutor, formando a nossa corrente elétrica, tá? Ou esse elétron aqui pode também simplesmente sair de um átomo para o outro. Então, só esses caras têm esse poder de movimentação. Professor, os prótons e os nêutrons não podem sair do núcleo? Não, tá? Até podem, mas em processos extremamente mais complicados. Isso não é convencional. Os prótons e os nêutrons estão enclausurados aqui no núcleo e esses elétrons podem sair. Então, olha só, quando eu falo que um corpo está carregado ou que ele está eletrizado positivamente, eu simplesmente quero te dizer que esse cara tem um excesso de cargas positivas. Ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Aí a pergunta é, ele ganhou cargas positivas ou ele perdeu cargas negativas? Ele perdeu cargas negativas porque tu sabe, somente os elétrons podem se movimentar e podem sair. Então, quando a gente fala que um corpo está carregado positivamente, ele está com excesso de cargas positivas porque ele perdeu cargas negativas. Quando eu falo que um corpo está eletrizado negativamente, eu falo que ele tem um excesso de cargas negativas. E esse excesso de cargas negativas se deu porque ele recebeu elétrons. Ele recebeu esses elétrons que têm a carga negativa. O perigo está aqui. Quando a gente fala que o corpo está neutro, a grande maioria das pessoas pensam que o corpo não tem carga elétrica. Muito cuidado com isso. Um corpo neutro, ele pode sim possuir cargas elétricas.
Mas o que é que deve acontecer? O número de cargas elétricas positivas deve ser igual ao número de cargas elétricas negativas. Porque se você fizer uma soma algébrica dessas quantidades, isso vai se anular. Se um corpo tem 10 cargas positivas e 10 cargas negativas, é evidente que essas cargas positivas anulam essas cargas negativas e o corpo não tem uma carga elétrica líquida. Muito cuidado com isso. Isso é uma pegadinha que pode derrubar você em alguns problemas, ok? Como é que a gente calcula essa quantidade de cargas negativas? Como é que a gente calcula esses excessos de cargas positivas ou negativas? Essa formulazinha aqui é bem conhecida de vocês, mas ela precisa de uma interpretação um pouco detalhada. Que eu estou chamando de carga elétrica é igual a N vezes E. O que é esse N? Esse N é simplesmente a diferença entre o número de cargas positivas e o número de cargas negativas. Quem é esse Ezinho aqui? Esse Ezinho, pessoal, é a nossa carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Professor, me dê um exemplo. Imagina que eu estou querendo calcular a quantidade de carga elétrica desse pincel aqui. E eu te digo que esse pincel, ele tem 5 elétrons e tem 2 prótons, por exemplo, tá? Então, se ele tem 5 elétrons e tem 2 prótons, ele tem um excesso de cargas negativas. Quantas cargas negativas em excesso? 3. Então, esse N será exatamente esse número, essa diferença entre quantidade de cargas positivas e quantidade de cargas negativas. Ok? Então, é dessa forma que você calcula a quantidade de carga elétrica. Só mais um detalhe para a gente encerrar essa aula. A unidade de carga elétrica é o coulomb. É o coulomb em homenagem ao cientista que estudou as cargas elétricas, principalmente as suas interações. Ok? Eu quero que tu saiba mais. Por trás do coulomb, coulomb é uma unidade do sistema internacional, mas coulomb é uma abreviação de ampere vezes segundo. O que é ampere? Ampere é a unidade de corrente elétrica e segundo é a unidade de tempo. Por que isso é importante? Porque o ampere e o segundo são 2 das 7 unidades fundamentais que a gente tem no Sistema Internacional de Unidades. Então, o que é que tu precisa saber? Que aqui a unidade de carga elétrica é o coulomb, mas o coulomb é uma abreviação de ampere vezes segundo. Pessoal, por hoje é só. Fique atento, já já vem a nossa aula 2 sobre eletrostática. Um abraço para você, tchau!